Olá, este vídeo traz um mapa mental sobre a estrutura da dissertação e um exemplo de uma dissertação argumentativa. Mas o que é dissertar? Dissertar é expor ideias e argumentos a partir de um tema. A dissertação consiste em uma exposição de ideias, que, via de regra, deve ser elaborada em terceira pessoa do singular ao plural, a partir dos pronomes ele, ela, eles, elas, deixando o texto mais impessoal, mesmo as ideias e os argumentos sendo seus, mesmo sendo opiniões suas, é necessário deixar o texto mais impessoal e não pessoal, como se elaborasse o texto em primeira pessoa. Então, temos aqui, número 1, introdução. A introdução é a parte que vai te levar para dentro do texto. É a parte inicial que te conecta ao texto. Na verdade, conecta o tema ao texto. Por isso, a introdução consiste na apresentação do tema e exposição da tese. Então, o que você deve lembrar é que na introdução, via de regra, você deverá sempre já apresentar o tema, expondo uma tese. A tese é uma ideia central a ser defendida em caso de contestação. Então, lembrar que tese é nada mais que uma ideia central, uma ideia a ser defendida, uma ideia a ser argumentada no desenvolvimento. Então, feita a introdução, apresentando o tema na introdução, apresentando a ideia central, você vai defender essa ideia no desenvolvimento. O desenvolvimento aqui, nosso número 4, corresponde ao corpo da redação. É justamente o corpo do texto, a parte mais longa da redação. Por isso requer um planejamento. Então, se a sua redação exigir 25 linhas, perceba que, em média, a sua introdução terá 5 linhas, a sua conclusão 5 linhas, e, em média, o desenvolvimento 15 linhas. Então, o desenvolvimento demanda linhas, demanda texto. Por isso, a necessidade de um planejamento prévio. Por isso, a necessidade de fazer o desenvolvimento a partir de um plano de ideias, que veremos no exemplo do texto no próximo slide. Essas ideias, esse desenvolvimento, é nele que você coloca os argumentos, é nele que você coloca os argumentos, você toma posicionamento, você defende um questionamento da introdução. Então, o desenvolvimento é elaborado a partir de argumentos. O que são argumentos? O argumento é a prova que serve para afirmar ou negar um fato. Então, você levantou uma tese na introdução, você elaborou uma ideia central na introdução, você agora no desenvolvimento utilizará de argumentos concisos, precisos, para afirmar ou negar esse fato apresentado na sua introdução. Já a conclusão, ela conecta o que foi apresentado na introdução e no desenvolvimento do texto. É sempre bom utilizar elementos conectivos que indiquem que você está finalizando o texto. A conclusão, ela, via de regra, apresenta a ideia central contida na introdução, com o intuito de reforçar o que já foi dito. É como se fosse uma reescrita da ideia central, com outras palavras, com outro enfoque, reforçando o que já foi dito. Segundo o Enem, na conclusão deve-se apresentar uma proposta de intervenção-solução para o problema evidenciado na introdução. Isso quer dizer que a conclusão pode ser elaborada de duas formas. Ou você faz uma reescrita da ideia central, reforçando o que já foi dito, dando outro enfoque. Ou então, se você apresentar um problema na sua ideia central, na tese da introdução, você terá, segundo o Enem, de apresentar uma proposta de intervenção ou uma solução para o problema apresentado. E até indicar quem deve solucionar
como deve solucionar, como essa solução, como essa intervenção pode ser feita. Como exemplo, nós temos aqui um texto, um exemplo de um planejamento nos concursos vestibulares e Enem. Você recebe 2 folhas, uma para planejamento, o chamado rascunho, outra para a folha definitiva, onde você passa o texto a limpo. Esta página é como se fosse o seu rascunho, o seu planejamento. Por isso está em amarelo e branco, por isso o texto está desmembrado. Comecemos por um tema genérico. Para quem treina a redação, é sempre bom começar treinando com temas genéricos. O tema genérico é um tema geral, que remete a muita informação. São temas genéricos: saúde, educação, política, meio ambiente, trânsito e outros. Aqui eu coloquei saúde. Genérico porque eu poderia falar de saúde pública, saúde particular, planos de saúde, programas de saúde, do SUS, do programas médicos, dentre tantos outros temas dentro de saúde. Então, quando você treina com tema genérico, ou você recebe um tema genérico para a produção, é sempre bom delimitar o texto. A delimitação nada mais é do que você pôr um limite. É você afunilar o tema genérico geral para não falar tudo que vem à mente, não escrever tudo que vem à mente na sua redação. Então, na delimitação, você põe um limite a esse tema geral para não acabar enchendo linguiça, que é colocar toda a informação que vem à mente no texto e não produzindo um texto coerente, um texto objetivo claro. Na delimitação, fiz da seguinte maneira: peguei saúde, tema genérico, especifiquei, delimitei para saúde pública, especifiquei para SUS. Então, eu falarei de SUS, que está dentro de saúde. Entendo que a delimitação ela serve para ajudá-lo. Então, a sua delimitação seguirá uma linha de raciocínio sua, que irá ajudá-la a construir o seu texto. Feita a delimitação, próximo passo, a introdução. Há várias formas de introduzir, de entrar no texto. Você pode começar com a citação, um dado estatístico, um dado histórico, um dado geográfico precisando um fato. Você pode começar declarando. Eu gosto de começar declarando, porque declarar significa anunciar, revelar, manifestar, tornar público. Então você já anuncia algo sobre o tema, você já revela algo, já manifesta um pensamento seu, uma opinião sua, uma ideia sua, obviamente em terceira pessoa. Ele, ela, eles, elas. Como no exemplo aqui, eu já manifestei algo sobre o SUS, que foi o Sistema Único de Saúde brasileiro, é reconhecido mundialmente devido à sua forma gratuita, universal e integral de atendimento à população, mas apresenta inúmeros problemas que devem ser analisados e revistos. Percebam aqui que eu já apresentei meu tema, SUS, e já levantei a minha tese, já levantei a minha ideia central, que o SUS ele é bom, ele é reconhecido, mas para quem utiliza desse sistema no Brasil, sabe que ele apresenta alguns problemas. Eu coloquei inúmeros problemas. Então aqui esse mas é uma conjunção adversativa que indica a oposição que foi dita anteriormente, é reconhecido, mas apresenta problemas. E é justamente isso que eu vou defender, é justamente sobre isso que eu vou argumentar. Então, perceba como é fácil declarar. Você tem um tema, e na introdução você já fala algo sobre o tema, lógico, algo que tenha consistência, algo que tenha validade, algo que seja objetivo, conciso, e que possa ser defendido também. E feita a introdução, o próximo passo, obviamente, é elaborar o desenvolvimento. Conforme dito anteriormente, o desenvolvimento é a parte longa, a parte que demanda mais linhas, por isso também requer um planejamento, e por isso é bom começar a trabalhar com plano de ideias. Aqui eu fiz um plano de ideias numerado, coloquei 3 ideias, as ideias são os meus argumentos que irão defender
a minha tese, né? Vão reforçar a minha tese. Esse plano de ideias poderia ter 4, 5, 6 argumentos. Como exemplo aqui é um exemplo simples, eu coloquei apenas 3 ideias, 3 argumentos. Coloquei número 1, hospitais superlotados. 2, má administração da verba pública. 3, corrupção. Percebam que o meu plano ele está conectado à minha introdução. Então, eu sempre faço o plano baseado na introdução. Se eu falei na introdução que o SUS apresenta problemas, é justamente sobre esses problemas que eu vou elencar, que eu vou falar, que eu vou discorrer. E citei aqui 3. Feito isto, no planejamento rascunho, eu agora vou encorpar, dar corpo a essa ideia, dar corpo a esses argumentos. Os conectivos que usei são conectivos enumerativos. Primeiro, indicando a primeira ideia, o primeiro argumento. Segundo, a segunda ideia. E, para quebrar essa ordem, coloquei também referente à terceira ideia, terceiro argumento. Esse também soma-se às ideias anteriores, a primeira e a segunda. Primeiro, segundo, também, somando os 3 argumentos. Daí, você complementa com texto. Primeiro, porque os hospitais das grandes capitais não possuem leitos suficientes para os pacientes, fazendo com que muitos deles fiquem nos corredores e até mesmo alojados em ambulâncias à espera de uma vaga. Essa parte final ocorreu agora devido à pandemia, devido ao grande número de procura de leitos. Segundo, a verba pública destinada ao serviço de saúde é mal empregada em diversos setores, como na compra de produtos comprados de validade curta, por exemplo, os remédios, acarretando prejuízos à população que sofre pela falta de insumos básicos e necessários a seu atendimento. Má administração da verba pública foi o nosso segundo argumento. Terceiro argumento, a corrupção impede que atitudes honestas de ajuda humanitária cheguem às classes mais necessitadas do SUS, privando os cidadãos de usufruir um direito que lhes é fundamental. Então, aqui nós fechamos o nosso desenvolvimento. O por fim já dá um indicativo que estamos finalizando o texto, é o conectivo que indica que começamos a concluir as nossas ideias. Fechamos aqui os argumentos, por fim, agora a conclusão, fechando o texto. Como já havia dito, há 2 formas, ou reescreve a ideia central, dando outro enfoque à ideia central, reforçando o que havia dito, ou, segundo o Enem, uma proposta de intervenção, solução, caso apresente algum problema. Como eu falei aqui em problema, eu dei um indicativo aqui do que pode ser feito de forma simples, objetiva, para solucionar esse problema. Apesar da grande estima que o sistema apresenta, pessoal que eu trouxe aqui, reconhecido mundialmente, grande estima, estou trazendo de volta, isso é encadeamento, concatenação, e a partir das divergências elencadas, divergências, o que eu especifiquei dos problemas, hospitais pelotados, má administração, corrupção. Nota-se que o SUS, eu trouxe mais uma vez o Sistema Único de Saúde, só que abreviado. Coloquei sistema aqui com maiúsculo porque eu me refiro ao Sistema Único. O SUS precisa renovar sua política de atendimento à população, conforme instituído na Constituição de 1988. Então, aqui eu especifiquei que o SUS precisa renovar a política de atendimento seguindo a Constituição de 88, justamente na criação do SUS. Então, para isso, faz-se necessário promover, seria a solução, e revalidar todos os preceitos, que são as leis da Constituição, todos os preceitos apresentados nesta Carta Magna, que é a Constituição de 88. Ou seja, simplesmente seguir o que diz a Constituição para que o atendimento à população seja adequado
conforme o que foi instituído em 88. Feito o nosso rascunho, nosso planejamento, o próximo passo, obviamente, é o passar a limpo. Ficaria mais ou menos assim o texto. Temos aqui, percebam que o texto aqui já não está desmembrado, linhas sequenciais, margem textual também. Aqui espaço só indicando os parágrafos, só indicando a divisão do parágrafo padrão. Primeiro parágrafo, introdução, tese. Segundo, terceiro e quarto parágrafo, desenvolvimento dos argumentos, as ideias que defendem a tese. E, por fim, aqui o parágrafo para a conclusão. Aqui nós temos saúde como tema título. Há bancas, provas, vestibulares que não cobram, que não exigem a necessidade de um título. Então, dependendo da prova, você irá colocá-lo se quiser. Aqui eu coloquei como exemplo apenas. Poderia ser saúde, poderia ser SUS, ou problemas no sistema único de saúde, enfim, ou nenhum. Esse é o texto a partir do planejamento, a partir do exemplo e do mapa mental que vimos de estrutura da dissertação argumentativa. Mas é isso. Até a próxima.